Fala pessoal, muito bom dia. Morning Call na parte de equities, começando agora aqui no Instagram da H de Investimentos. Como vocês já sabem, temos muitas coisas a serem abordadas, tanto no campo corporativo, mas especialmente em outros campos que envolvem, que acabam impactando naturalmente a Bolsa também. Ontem foi uma sessão tanto quanto, não dá nem mais para falar diferente, né? Um tanto quanto curiosa, mas eu não diria diferente porque, poxa, se toda semana a gente tem algo, né, nesse sentido, por que que seria uma sessão diferente? Eu lembro que uma semana atrás eu estava com o Conrado Magalhães fazendo live, né, falando sobre a possível PEC emergencial que deveria, né, ser desidratada, e aí foi aprovada no Senado, né, na contramão do noticiário que vinha de Brasília. A Bolsa subiu, aí tem notícia hoje de que a PEC emergencial deve ser desidratada na Câmara de novo, né, o ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, elegível para as próximas eleições. Então, no fim das contas, né, quando a gente olha para a Bolsa, não dá para falar que ontem foi uma sessão diferente, porque toda semana a gente tem algo, né, fora do radar que traz uma pressão extremamente, enfim, grande, enorme, pesada para a Bolsa brasileira. E não à toa a gente tem uma das piores performances, né, dentre os principais mercados, em decorrência desse noticiário não só, né, exclusivo a partir de empresas, né? Se fosse apenas se o objetivo da coisa fosse apenas olhar as companhias, estava ótimo, né? A gente está com um momento histórico para as companhias, mesmo em meio à pandemia. A gente nunca viu, né, as empresas do Ibovespa com tanto lucro assim, e mesmo em diferentes setores, né, a gente tem uma pressão natural no setor financeiro, mas é um momento único para as companhias brasileiras, porém o contexto, principalmente, né, onde a gente está inserido, vindo de Brasília, não nos permite, né, transpassar esse bom humor para a Bolsa em linhas gerais. Mas eu vou comentar então sobre basicamente o que aconteceu ontem. Acho que vocês já sabem, todo mundo sabe, né? Até mesmo quem não gosta de Bolsa, não gosta de mercado financeiro, sabe o que aconteceu ontem, mas vamos seguir o roteiro padrão, tá? Ontem, portanto, o Ibovespa teve um dos piores dias dos últimos meses, né? Acabou despencando ali 4% na sessão após o ministro do STF, senhor Edson Fachin, anular todas as condenações do ex-presidente Lula no âmbito da Lava Jato, que o tornou elegível, então, para as eleições de 2022. Dessa maneira, né, a incerteza constitucional fez com que investidores se sentissem desconfortáveis, né, com a situação, tanto por possivelmente o governo atual ter uma oposição mais forte, como também o que o governo atual poderá fazer, né? Ou seja, uma oposição mais forte que chegaria nas eleições com uma força maior, mas também o que o governo atual faria, né, para conter essa oposição mais forte. Ou seja, a gente já via há algum tempo, né, algumas medidas mais populistas sendo tomadas. Isso daí parece, ao longo dos últimos dias, se tinha ficado para trás, mas com um candidato como Lula, né, provavelmente será o grande candidato da oposição do Bolsonaro, a gente pode ver, né, um viés de maiores gastos vindo de Brasília e naturalmente uma preocupação menor quanto às condições econômicas do país. E isso trouxe um mau humor, né? É natural que então a gente tivesse observado já um mau humor no Ibovespa, mas quando a gente olha o índice futuro que ficou aberto mais um tempo, né, depois do Ibovespa ter fechado, a situação só se agravou, pessoal. Assim, o Ibovespa fechou em queda de 4%, já o índice futuro fechou em queda de 5,6%. Tá? O Ibovespa fechou em 110.600 pontos, o índice futuro fechou em 109 mil pontos. Então, acabou caindo mais 1.600 pontos depois que o Ibovespa já tinha fechado. Então, a gente vai começar o dia hoje com um gap de baixa muito grande, né? Um gap de 1.600 pontos.
por mais que lá fora esteja, né, um cenário de risk-on, onde as bolsas estão de fato com performances sólidas, a gente tem um gap muito grande para tirar do índice futuro aqui. Lembrando que a bolsa ontem abriu em 115.200, então abriu em 115.200 e o futuro fechou em 109.000. Então foi uma queda assim, de fato astronômica, né? Bom, como resultado, o dólar futuro fechou em alta, né, de 3,3%, uma das maiores altas do dólar, que eu me lembre dos últimos tempos também, a 5,88. E o único destaque positivo do dia foi Marfrig, né, que subiu mais de 4% nas expectativas de uma divulgação de resultados muito sólidos, que de fato ocorreu, tá? Vou falar um pouquinho mais para frente, mas isso se concretizou, então Marfrig subiu seus 4%. Faz alguns dias que eu não trago, né, os dados de fluxo de investimento na bolsa e hoje eu resolvi comentar sobre isso mais uma vez, tá? E os investidores individuais, famosas pessoas físicas, ingressaram com 475 milhões de reais na B3 entre os dias 3 e 4 de março, que foram, né, exatamente quarta e quinta da semana passada. O saldo no ano está positivo em 17.882. E, assim, teve uma reversão por aqui, pessoal. Não sei se vocês se recordam, eu vinha falando desde o início do ano que quem estava entrando forte na Bolsa Brasileira era quem? Gringo, correto? Sim, mas isso se reverteu depois das medidas de intervenção na Petrobras. Veja só que interessante, nos dias 3 e 4 de março, o gringo retirou mais 2,1 bi da Bolsa Brasileira. Ou seja, o saldo no ano ficou em 13 bilhões e 214 milhões de reais. Esse saldo chegou a estar próximo de 30 bilhões de reais, o saldo positivo, tá, de entrada de investimento gringo. Então, desde quando a gente começou essas intervenções na Petrobras, gringo retirou praticamente 17 bilhões de reais da B3. Aí a gente começa a ver o índice despencando, a gente vê Petrobras perdendo força e não conseguindo recuperar, né? E começa a pensar, ué, mas será que foram só essas intervenções do governo? Será que não teve alguma outra coisa? Sim, foram as intervenções que naturalmente fez com que o gringo perdesse a confiança em investir numa estatal brasileira e por consequência, então, a gente vê, né, tanto a B3, né, quanto o Ibovespa, algumas blue chips, a própria Petro, todos esses papéis com performances bastante fracas ao longo, né, das últimas semanas. Bom, quanto a vacinas, temos algumas notícias que eu julguei interessantes para estar aqui sendo comentadas no nosso Morning Call. A primeira delas é que o governo fechou um acordo com a Pfizer e prevê a entrega de 14 milhões de doses até junho, segundo o Guedes. Assim, já tinha fechado aquele acordo, que vocês sabem, de mais de 100 milhões, né, de vacinas, mas 14 milhões, então, de doses serão entregues até junho, tá? Bom, e já que a gente está falando da vacina da Pfizer, saiu uma notícia no G1 hoje de manhã, provavelmente essa notícia é lá de fora, o G1 replicou, de que a vacina é capaz de neutralizar as novas variantes do coronavírus. Uma notícia super, super positiva e que vai de encontro com uma outra que saiu aqui no Brasil ontem também. Saiu uma notícia exclusiva da Reuters de que a Coronavac é eficaz contra a variante de Manaus, segundo os dados preliminares do estudo do Butantan. Então, Coronavac sendo, né, eficaz contra a variante de Manaus e a Pfizer capaz de neutralizar as outras variantes. Sendo assim, temos, né, um viés bastante positivo para essas duas vacinas, tá? Quanto a hoje, vamos trazer a conversa para hoje, afinal, né? O que aconteceu ontem é passado, embora a gente tenha que manter no radar, querendo ou não é passado, né? Vamos entender o que está acontecendo hoje. Uma abertura positiva que se desenha nos mercados internacionais. Os índices futuros norte-americanos estão apresentando altas interessantes, tá? A Nasdaq, por sinal, subindo mais de 2%, recuperando, obviamente, parte das perdas dos últimos dias. A Nasdaq que foi, de fato, a bolsa mais penalizada nos Estados Unidos com as altas dos yields, dos treasuries, e a gente começa a ver um movimento oposto, né? Então hoje os yields recuam e a Nasdaq tem a performance mais sólida da região, tá? Já quando a gente passa para as bolsas europeias,
Também operando em alta, não sei se chegaram a observar, mas ontem as bolsas europeias dispararam mais de 3%, né? A DAX, se não me engano, fechou em alta de 3,3%, e são bolsas que estão ligadas a empresas mais cíclicas, né? Ou seja, empresas mais ligadas àqueles setores tradicionais, né? Tanto bancos quanto empresas, né, ligadas a setores que produzem commodities, né? Ou seja, mineradoras, empresas de óleo e gás, enfim, são as grandes companhias também, né, algumas de consumo muito importantes, montadoras de carros, né? Então são setores mais tradicionais, né? Que difere um pouquinho do perfil que agora o S&P, né, se posiciona, dado as grandes relevâncias das empresas de tecnologia. Então ontem as bolsas europeias tiveram, né, de fato uma performance muito sólida e seguem o rally hoje, mas com performances mais comedidas, tá? Então as performances das bolsas europeias são positivas, mas mais comedidas, subindo em torno de 0,5%, sendo pressionadas pelas mineradoras. As mineradoras hoje com performances bem fracas por lá, em decorrência do que aconteceu na China, tá? O minério de ferro despencou mais de 5% no porto de Qingdao nessa madrugada, após a principal cidade siderúrgica da China paralisar a produção por 2 dias para melhorar a qualidade do ar. Imagina, se a principal cidade siderúrgica da China, um país extremamente aquecido que está produzindo a um ritmo desenfreado, a condição do ar deve ser horrorosa, né? E chegou num ponto tão pesado que as autoridades decidiram fechar as fábricas por 2 dias e, naturalmente, se você não tem demanda por 2 dias, né, você vai sobrecarregar, né, os portos da região, as ofertas e, naturalmente, o preço do minério deu uma despencada. Não é algo estrutural, vale ressaltar, é algo pontual que aconteceu, vai pesar na cotação hoje, mas não é nada que chame a atenção a ponto, né, de a gente falar, não, o cenário que a gente estava traçando para as mineradoras se alterou. Na verdade é algo pontual, tá? Já o petróleo, nessa manhã também opera em alta, tá? Até alguns segundinhos atrás, quando eu estava olhando, estava subindo 1,4 o Brent, vamos ver agora. Não mudou muita coisa, subindo 1,3 nesse momento, o petróleo Brent, voltando a se aproximar do patamar de $69 o barril. E o grande destaque dessa manhã é a Bitcoin. Bitcoin subindo mais 7%, também acompanhando esse movimento risk-on, né, nos mercados internacionais. Quem não tem Bitcoin é louco, o pessoal já diz por aí, subindo então 7,5% nesse momento, né, a $54 mil a moeda. Enquanto tudo, né, cai, bate essa incerteza, Bitcoin segue firme e forte. Bom, ficar atento a 2 pontos, né, no mercado hoje. Claro que eu vou falar das úteis corporativas, mas não dá pra gente passar batido. Primeiro deles, estão surgindo algumas notícias sobre uma possível desidratação da PEC emergencial na Câmara dos Deputados, o que obviamente é super negativo para a Bolsa Brasileira. E a segunda notícia, tá? Ficar bastante atento com os desenrolares da decisão do STF, obviamente que é muito importante, né? Que tornou o Lula elegível, certo? Bom, vamos falar agora sobre as notícias corporativas, depois eu comento sobre o resultado de Marfrig e Magalu e depois a gente parte para o encerramento, tá? Bom, depois a gente fala sobre os índices futuros, na verdade, o índice futuro aqui da Bolsa Brasileira e depois a gente parte para o encerramento. Bom, a Movida pediu reprovação do acordo de Localiza e Unidas, até Localiza ontem caiu quase 10% na sessão, né? A perspectiva de que o CAD talvez não aprove essa fusão entre as duas companhias e claro que a Movida é contra, né? Não faz sentido ela ser a favor. Bom, a China elevou a importação de carnes em quase 30% em janeiro e fevereiro desse ano, demonstrando, né, como a demanda permanece muito forte, mesmo com aquela preocupação de que, né, os rebanhos suínos poderiam ser recompostos de maneira acelerada, mas de toda forma a demanda chinesa permanece muito forte por proteínas, tá? A Petrobras anunciou, né, ontem a elevação do diesel em 5,5% e da gasolina em 9% a partir dessa terça-feira, a partir de hoje, tá? Então a Petrobras elevando o preço médio do diesel nas refinarias em 15 centavos por litro e da gasolina em 23 centavos por litro, tá? Ele começa a valer a partir de hoje e já trouxe um mau humor generalizado, né, nas relações de Brasília por conta desse
dessa medida. Bom, o Rappi e o Pão de Açúcar fecharam um acordo e o aplicativo vai voltar a oferecer entregas do grupo varejista. As empresas esperam aumentar o faturamento com digitalização e consumidores mais propensos a compras de alimentos online. Bom, o Bolsonaro deu carta branca para o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, sugerir nomes para o comando da Eletrobras. A Pardini comunicou que alcançou a realização de 3 milhões de exames para diagnósticos de Covid-19 em todo o país. Foram mais de 2 milhões do exame PCR, né, com capacidade para a realização de 20 mil testes por dia. Bom, a Gol estima um consumo líquido de caixa de 3 milhões de reais por dia no primeiro trimestre de 2021. A companhia ajustou a capacidade média de 355 voos por dia, que já apresentava uma queda de 28%, né, sobre os 493 voos por dia realizados em janeiro, e planeja oferecer cerca de 250 voos em março. Então vamos lá, em janeiro ela estava oferecendo, pessoal, 493 voos por dia. Em fevereiro ela cortou para 355 e a perspectiva é que ofereça 250 voos em março. Então, muita gente me perguntando recentemente, as companhias aéreas, por que essa performance fraca dos últimos tempos? Bom, por causa disso, né? A Gol estava oferecendo já 493 voos por dia e 2 meses depois ela vai passar a oferecer 250, cortou quase pela metade a oferta de voos novamente. Então, tudo conversa, né? A pandemia naturalmente conversa bastante com o setor. E a Azul divulgou seus dados operacionais referentes a fevereiro, quando registrou uma queda na demanda por voos de 34% na comparação com o mesmo mês de 2020 e de 17,8% na comparação, né, com fevereiro de 19, tá? Então, demanda por voo caindo tanto da Gol quanto da Azul e naturalmente eles diminuindo a oferta de voos para compensar, né, de certa forma, não ficar com um custo muito elevado enquanto a pessoa não está comprando. Bom, quanto a resultados, tá? Primeiro resultado de Marfrig, pessoal, um resultado fenomenal da empresa, muito forte, companhia, né, gerando caixa absurdamente, destaque segue sendo as operações da National Beef, ou seja, as operações dos Estados Unidos. Claro que o câmbio favorece, mas a gente vê lá um ciclo ainda muito positivo. Margem EBITDA superando os seus 13%. Aqui a margem é um pouquinho menor, né, natural. A arroba do gado disparou, né, valendo mais de 300 reais a arroba ao longo dos últimos meses, enfim. Mas vimos aqui, né, na região a empresa conseguindo compensar parte dessa alta dos custos, né, com exportação, que segue muito forte, e o mercado interno, né, dos Estados Unidos também com uma demanda bastante elevada, enquanto o câmbio obviamente favorece. A empresa gerou tanto caixa que saiu, né, de uma alavancagem de 2,7 vezes, se não me engano, para 1,6, e chegou até a pagar um pouquinho de dividendo, então, se não me engano, um yield de quase 1%. Não há enfoque da empresa agora, né? A empresa fez uma aquisição muito grande da National Beef, então o enfoque era gerar caixa e se desalavancar, ou seja, reduzir suas dívidas, mas gerou tanto caixa que mesmo assim vai pagar um pouco de dividendo para os acionistas, tá? Então, até alguém comentou comigo ontem no Twitter, mas resultado de Minerva foi muito melhor, ela vai pagar 5 vezes mais dividendo do que a Marfrig. Tem nada a ver uma coisa com a outra, tá, pessoal? A Minerva não vai conseguir gerar o caixa que a Marfrig gera porque a Minerva não fez uma aquisição do porte da National Beef como a Marfrig fez e agora tem que pagar, né? Então são duas coisas diferentes que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Claro que o mercado antecipou parte desse resultado ontem, né? A empresa subiu 4% enquanto tudo na bolsa despencou. Mas assim, câmbio nesse patamar, o cenário não se alterou lá fora, que a demanda pode melhorar um pouquinho, né, a oferta de gado pode subir, que faz com que, né, o preço também se reduza, o custo reduza. Para mim, um ótimo resultado de Marfrig e a tendência segue muito positiva. Acabei de falar sobre a demanda chinesa, né, ao longo de janeiro e fevereiro, que não caiu. Agora, quanto à Magazine Luiza, a empresa apresentou, né, eu vou ler alguns números aqui que eu não tenho de cabeça, tá? Mas eu vou lendo e depois eu dou o meu viés sobre o resultado, tá?
A empresa apresentou então um EBITDA ajustado no quarto TRI de 523 milhões de reais, foi uma alta de 5,6% na comparação com o mesmo período do ano passado. Em 2020, né, o EBITDA ajustado ficou na casa de 1,5 bilhão, uma queda de 9% em relação a um ano antes, mas, putz, natural, né, pandemia, não tem como fugir disso. Encerrou então o quarto trimestre, né, com uma alta de 31% no lucro líquido, atingindo 219 milhões de reais. Já no ajustado, né, se você olhar o lucro líquido ajustado, 232 milhões de reais, está uma alta de praticamente 40% na comparação anual. Bom, já a receita, né, no quarto trimestre de 2020 deu aquela explodida, superou os 10 bilhões de reais, uma alta de quase 58% em relação ao mesmo período do ano passado. E, bom, a varejista destacou, né, no último trimestre, mesmo com a abertura plena de lojas físicas, quem continuou sendo o grande destaque da Magalu foi o e-commerce, né, mais que dobrou em relação ao mesmo período do ano anterior, uma alta de 120% do e-commerce da Magalu. Tá? As vendas no conceito de mesmas lojas, né, famoso same-store sales, avançaram 11% nos últimos 3 meses de 2020, mesmo com a redução do auxílio emergencial, né? A companhia gerou então algo em torno de 2 bilhões de caixa no período, né? Bom, então em linhas gerais, assim, um resultado que me agradou também, veio um pouco acima do que o consenso possuía, tá? Foi um resultado onde a empresa demonstrou uma capacidade, né, operacional mais forte do que todas as outras, com exceção de Mercado Livre, então um resultado mais forte até mesmo, né, do que Via Varejo demonstrou, do que B2W demonstrou. Enfim, o crescimento de MV online, né, acima das expectativas do mercado e bem acima também dos seus pares, né, do setor, trouxe um bom humor e naturalmente a gente deve continuar vendo a Magalu sendo posicionada dentre as companhias do setor de varejo como a mais sólida a enfrentar momentos de crise e também momentos de reabertura, como foi o caso do quarto trimestre. Tá? Bom, quanto ao índice futuro, pessoal, abriu em alta de 1,2% a 110.300 pontos, mas como eu disse ontem, né, tem um gap muito grande para o Ibovespa. Então, mesmo com essa alta expressiva do índice futuro de 1,2%, o índice futuro está a 110.300 pontos, enquanto o Ibovespa está sendo negociado a 110.600 pontos. Então, caso permaneça dessa forma, o Ibovespa deve abrir em queda, né, com um gap aí de 300 pontos nesse momento. O dólar recua 0,9, está sendo negociado a 5,83. Por mais que esteja recuando, ainda é 5,83, um patamar bastante expressivo. Então é isso, pessoal, essas são as principais notícias da manhã. Agradeço a presença de todos. Temos live Quero um Guia hoje, se eu não me engano. Deixa eu só conferir aqui. Temos live Quero um Guia hoje, a partir das 5h30. Então, caso vocês tenham algum tipo de dúvida, voltem aqui às 5h30 e podem encher o chat de perguntas que a gente vai ter todo o prazer em responder. Tá bom? Muito obrigado pela presença de todos. Até mais tarde. Tchau, tchau.